E Trump entrou nesse modo também, agarrando isso e ameaçando aquilo. Essa é a abordagem errada. Essa abordagem leva os Estados Unidos ao isolamento e ao caos. Bem, eu não diria destruição, mas diria um enfraquecimento de sua posição mundial. E isso é inteiramente culpa deles. Ninguém está fazendo isso com eles. Eles estão fazendo isso consigo mesmos. Os iranianos acolheriam de bom grado a destruição completa da presença militar americana no Oriente Médio. Mas, é discretamente, fundo exemplo, os russos também na Cherny Eastern. Quer dizer, eles certamente ficariam satisfeitos se as bases militares americanas fossem retiradas do Oriente Médio. Agora, o que torna a questão ainda mais complicada é que os russos também têm boas relações com Israel, mas não é uma relação estratégica. A Rússia e a China não permitirão que o Irã seja derrotado e fragmentado, simplesmente porque sabem muito bem que, se isso acontecer, o Sr. Trump vai aparecer um dia e dizer: "Vou ser o czar da Rússia e o imperador da China." Quer dizer, dá para esperar isso dele. Ele já quer ser o Papa, o Ayatollah e o que mais aparecer. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje estou muito feliz em receber de volta nosso grande amigo, Dr. Vladimir Brovkin. O Vlad é ex-professor de Harvard e autor de vários livros sobre política e história. Vou deixar os links desses livros na descrição abaixo. O Vlad também tem um canal excelente no YouTube, Contemporary Issues in Politics with Dr. Brovkin. Tenho que dizer que assisto aos vídeos dele regularmente. Toda vez que vejo um novo, eu sempre clico. Então sigam-no e confiram o canal dele também. Vlad, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo ver você novamente. Welcome back to the program. It's so great to see you again. Obrigado. It's great to have you. É ótimo tê-lo aqui. Desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã há quase um mês, a Rússia tem se mantido muito contida em seus comentários oficiais sobre a guerra de escolha de Trump. Isso faz sentido, é claro, considerando que a guerra por procuração contra a Rússia por meio da Ucrânia ainda está em andamento. As negociações de paz não têm sido realmente frutíferas para encerrar o conflito. Mas uma coisa da qual podemos ter certeza é que Moscou certamente está observando as ações agressivas e bastante imprevisíveis de Trump em relação tanto a aliados quanto a adversários. E não apenas observando, mas também usando-as para definir suas próprias expectativas e tirar lições disso. Qual pode ser a principal mensagem que Trump enviou a Moscou ao atacar o Irã? Não uma, mas 2 vezes, durante negociações oficiais de alto nível. During official high-level negotiations. Sim, minha impressão é que ele não pretendia enviar nenhuma mensagem. Na verdade, ele nem pensou em Putin quando ele e Netanyahu começaram essa aventura. Putin, a Rússia e a Ucrânia não estavam em sua agenda. É isso que precisa ser entendido. Essa ação não tinha nada a ver com isso. Era para ser algo rápido e deveria servir como uma lição para Putin de que Trump é o imperador do mundo. No panorama geral, se há alguma mensagem de Trump para Putin em tudo que ele faz, isto é meu, isto é meu, isto é meu e você é o próximo. Quero dizer, pode-se imaginar que a Venezuela, seu petróleo, deveria ser dele. Ou os recursos da China agora seriam dele, Venezuela, Groenlândia, o Golfo do México, o Golfo da América, tudo isso. E nesse esquema, o Irã seria realmente o próximo em termos de petróleo. Tudo isso trajectoria como uma tentativa dos Estados Unidos de ele estabelecerem como ministro da energia mundial. Em antecipação, é claro, como um passo em sua competição com a China. Porque o que os americanos realmente não entendem, muitas vezes, é que a China é um gigante, um verdadeiro gigante. E eles não gostam quando você os lembra disso. Quando você olha para os dados econômicos da China, produção real, dívida real, lucros reais, vê que a China teve $1 trilhão em lucro, enquanto os Estados Unidos tiveram $1 trilhão em dívida só para 2025. Então, desse ponto de vista, o Irã deveria ser uma escolha rápida para os Estados-membros, em termos de controle de energia, tanto dos estados do Golfo quanto do próprio Irã.
mas não deu certo. Então, sabe, devemos pensar, o que isso causa à Rússia em meio a tudo isso? Acho que a consequência mais importante, e acho que já falei sobre isso, é um choque psicológico dentro da própria Rússia. E eu acho que para o Putin também. Putin ainda é meio que um diplomata à moda antiga. Ele gosta de fazer amizade com todo mundo, depois negociar e chegar a algum tipo de acordo. E ele cumpre sua palavra. Ele é realmente a moda antiga, muito esperto e, sem dúvida, um dos políticos mais brilhantes do mundo. Mas pelo menos ele não esperava esse tipo de crueldade, esse tipo de ação inesperada com jeito de gangster. E essas não são minhas palavras. Isso foi dito no parlamento britânico, que Trump age como um gangster. No parlamento britânico. Impressionante. Então o choque para o público russo e para a elite russa ou formadores de opinião foi absoluto. E então alguns deles começaram a dizer, ei, por que não fazemos o mesmo? Mas esse não é o estilo de Putin. Vamos simplesmente matar Zelensky. Vamos bombardear Kiev até o fim. Let's kill Zelensky, let's bomb the hell out of Kiev. No, that's not the way Putin does. Não, não é assim que o Putin age. Mas em um nível mais sério, eu acho, essa é a minha impressão e interpretação, que o Putin não consegue mais confiar. Não há confiança no Trump. Porque como você pode confiar em uma pessoa que simplesmente bombardeia alguém no meio de negociações? Que garantia existe de que qualquer coisa assinada, sabe, 2 dias depois, ele não diria apenas, eu não assinei nada. Sabe, isso é uma piada. Nós não fizemos nada. Então isso meio que desvaloriza qualquer processo de negociação ou acordo. É por isso que os iranianos estão resistindo agora, porque sabem que foram enganados 2 vezes. Because they know that they've been tricked twice. And not just tricked, but, there was murder during... E não apenas enganados, mas veja bem, houve assassinato durante as negociações. E não o assassinato de qualquer pessoa, mas do líder deles. E não apenas um líder, mas o líder dos fiéis. Os americanos ainda não entendem o significado do que representa quando o líder dos fiéis é assassinado. Então veja, para a Rússia, isso é uma pílula difícil de engolir. Putin se esforçou tanto para fazer um acordo com Trump, negociar com Trump, melhorar as relações com os Estados Unidos. E agora, pelo que vejo na opinião pública russa, Putin está quase sozinho em querer falar sobre melhorar as relações russo-americanas. Ninguém leva isso a sério mais. É algo assim, sabe? O Putin acha que controla a Rússia. Não controla. Esse é outro resultado incrível dessa crise. Ele não controla a opinião pública na Rússia. Ele é o único, talvez o único, que ainda quer fazer um acordo com o Trump. O exército não quer, os assessores não querem, o Medvedev não quer. Qualquer pessoa com quem eu converse só tem coisas negativas a dizer sobre o Trump. Então isso coloca o Putin numa situação muito estranha. Ele ainda está se agarrando ao Trump. Essa é a resposta curta para a sua pergunta. That's short answer to your question. What do you think makes Putin want to hold on to this E o que você acha que faz Putin querer se apegar a essa ideia de uma, bem, eu diria, possibilidade muito vaga, considerando que estamos em 2026 e Trump está no cargo desde 2025? O que faz Putin querer se agarrar a essa ideia muito, eu diria, quase ilusória, de talvez conseguir um acordo confiável com Trump? Porque quando penso na estratégia de decapitação dos Estados Unidos, certo, eles estão sempre tentando eliminar a liderança, o que, é claro, tornaria muito fácil para eles fazerem o que quiserem. Espalhar o caos e instalar indivíduos que sirvam aos seus interesses. Então, o que faz a Rússia acreditar que os Estados Unidos não seguiriam a mesma tática no caso russo? Isso me parece a conclusão lógica, dado que a decapitação de regimes tem sido uma tática recorrente em várias situações. Temos a Líbia, temos o Irã e, é claro, a Venezuela. Então, a que exatamente Putin está se apegando aqui? Venezuela, so what is it that Putin is really holding on to here? Sim, acho que é uma ótima pergunta e acredito que tem uma resposta. Acho que, desde a tentativa de assassinato de Putin, quando alguns drones não identificados voaram em direção à casa dele,
e ele apresentou provas a Trump, e Trump disse, eu não sabia de nada. Isso mostrou algumas coisas muito importantes para Putin. Acho que a conclusão dele a partir desse incidente foi que Trump não controla sua própria administração. Esse ataque provavelmente foi realizado por ucranianos, com certeza com os britânicos e talvez com a CIA. A razão pela qual acho que a CIA pode ter estado envolvida é que ela se recusou a reconhecer as provas apresentadas pelos russos, que incluíam os dados de direcionamento. Eles simplesmente ignoraram, dizendo, isso não é coisa nossa, não sabemos de nada. Mas eles sabiam perfeitamente bem a direção em que o drone voou. Ele voou em Zetchburg, onde os russos disseram que esteve. Em outras palavras, para mim isso é uma evidência de que eles sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o que dizer e fingiram que não sabiam. E isso significa que talvez Trump também não soubesse. E isso significa que Putin pode ter pensado que ele não controla sua própria administração. Então, nesse caso, por que Putin está insistindo nisso? Exatamente por essa razão. Acho que ele está se apegando a essa ficção de negociar com Trump e criar esse tipo de espírito de ancoragem. E não há espírito algum, nada de fato foi alcançado naquela época. Mas a única justificativa é dividir a aliança da OTAN. É isso. Sabe, é como Vladimir Lenin costumava dizer, as contradições entre as potências imperialistas devem ser usadas pelo Estado russo, pelo Estado soviético, e é isso que ele está fazendo. Enquanto o Trump estiver contribuindo para a discórdia entre os países da OTAN, os globalistas e os antiglobalistas, isso é bom para nós. Enquanto ele ameaça a OTAN, dizendo que ela é irrelevante, isso é ótimo para nós, porque qual é a alternativa? A alternativa é uma frente unida de todo o Ocidente contra a Rússia. Bem, isso não é bom. Deve-se manter qualquer ficção que exista, enquanto isso enfraquecer a frente unida de todos esses Rutte, von der Leyen, Kallas e outros. Então, desse ponto de vista, faz todo sentido. Além disso, uma das maiores conquistas dessa política do senhor Putin é que não houve ajuda americana chegando à Ucrânia. Nenhuma. Bem, houve alguma vinda através dos europeus, mas como repito em quase todos os meus programas, os europeus não têm dinheiro, não têm armas, não têm unidade, não têm vontade e não têm organização para realizar nada. A Europa está uma bagunça total e eles nem conseguem reunir 90 bilhões de dólares, o que realmente não é uma quantia grande se comparada ao orçamento militar americano de 1 trilhão. Então a Europa não é algo muito relevante neste momento, mas os Estados Unidos são, pelo menos militarmente. E desse ponto de vista, o que Putin faz todo sentido. Mas acho que ele próprio não acredita que isso vá levar a algo. Nenhum compromisso sobre a Ucrânia, nenhum acordo. E nesse sentido, Lena Petrova, Zelensky está realmente jogando nas mãos de Putin, porque Zelensky se recusa a concordar com qualquer coisa, o que é ótimo. Quer dizer, seria muito pior se ele concordasse, porque então seria preciso terminar a guerra e deixar 2/3 da Ucrânia para Zelensky, sob o domínio banderovita, o que não é bom para a Rússia. Além disso, não é bom para Putin, porque, pelo que entendo, o exército russo não ficaria nada satisfeito com esse tipo de desfecho. Eles querem continuar. Então, nesse sentido, Zelensky está ajudando Putin a fingir que ainda estão negociando, enquanto a ofensiva continua. Está avançando, devagar, mas avançando. E isso é perfeito para Putin. Fingir que está negociando, que está melhorando as relações com os Estados Unidos, blá blá blá. Mas todo mundo sabe que isso já não é mais relevante. É coisa do passado. A relação entre a Rússia e o Irã é muito interessante. É uma relação bastante pragmática, certamente não ideológica. Está claro que a Rússia considera o Irã um parceiro importante, cuja segurança contribui significativamente para a própria segurança russa por meio da região do Cáucaso. Ambos os estados são membros do BRICS, portanto estão bastante alinhados em apoiar a visão de uma estrutura internacional multipolar.
No entanto, o Irã e a Rússia não assinaram um acordo de defesa militar, então não seria justo esperar que deste início o Irã o destrua parcialmente. Além disso, a Rússia não está interessada em um confronto direto com os Estados Unidos, ou com a OTAN nesse caso. Então, quando vejo alguns comentaristas dizendo, bem, a Rússia está ajudando diretamente nesta guerra, acho que isso é provavelmente um exagero ou um desejo disfarçado de análise, porque é claro que o Irã tem o direito de se defender. E a maioria dos que observam essa guerra entende que o agressor, esta foi uma agressão não provocada pelos Estados Unidos e por Israel. Portanto, no contexto da guerra entre os sírios e Israel contra o Irã, como a Rússia define seus interesses centrais? Sim, eu iria ainda mais longe do que você. Eu diria abertamente que a defesa do Irã é o principal interesse da Rússia. Em termos de defesa, ou seja, de interesses estratégicos, a Rússia não pode se dar ao luxo de sofrer uma derrota em relação ao Irã, a ponto de talvez até entrar oficialmente na guerra se o Irã estivesse perdendo. Mas ele não está perdendo, e não há nenhum indício de que vá perder. Deixe-me explicar porque essa é, sem dúvida, a área mais importante do ponto de vista geográfico, em termos de geopolítica. Mais importante do que a Ucrânia, por exemplo. Porque o Irã tem acesso ao Oceano Índico, e há uma ferrovia que está, acredito, quase concluída, ligando a fronteira do Azerbaijão ao Oceano Índico. E o Azerbaijão não pode fazer nada a respeito disso. Se fizer qualquer movimento brusco contra o Irã ou a Rússia, Aliyev cairá. E é exatamente isso. E ele entende isso muito bem. Mas mesmo que o Azerbaijão deixasse de existir, há uma balsa que vai de Astrakhan até portos iranianos no Cáspio. De lá, qualquer tipo de mercadoria, militar, civil, qualquer coisa, pode seguir para os portos e a partir daí para a África, Indonésia, Tailândia, China, para onde quiser. E isso não está sob o controle de ninguém em alto mar, exceto da Rússia e do Irã. Agora, isso é crucial para a Rússia porque o Mar Báltico pode ser bloqueado pelos países da OTAN, e a Rússia pode tentar seus navios militarmente, mas economicamente isso não é viável. É simplesmente caro demais. Agora a Turquia pode, não fez isso e provavelmente não faria, mas pode bloquear o acesso da Rússia ao Mediterrâneo. E o próprio Mediterrâneo é um lago, do qual é preciso sair passando por Gibraltar ou por Suez. Então, o acesso ao Oceano Índico é fantástico, porque dá à Rússia acesso às rotas comerciais. Agora, é claro, a Rússia tem acesso a partir de Vladivostok, o que é bom, e de Murmansk. Mas não há rotas comerciais a partir de Murmansk. É preciso dar a volta ao mundo pela metade. Já esses portos têm acesso direto a todos os mercados da África e da Ásia, onde está concentrado o grande comércio atualmente. Então é por isso que acho que isso é crucial. Esse é apenas o lado puramente econômico da questão. Mas além disso, o Irã é importante por causa de sua participação no BRICS. É também um país sujeito a sanções ocidentais, um país com enorme potencial em termos de mercado interno, o que é muito interessante para empresas chinesas e russas que foram isoladas pelo Ocidente. E eles perderam a chance em 2015 com o Tratado de Controle Nuclear. Portanto, em todos esses aspectos, é algo muito, muito importante. E os russos? Agora aqui está a política russa. Oficialmente, eles dizem que não fornecem inteligência militar. Mas o que Lavrov disse outro dia foi que todo mundo sabe onde estão as instalações americanas. Eles não precisam da nossa inteligência para atingir esses alvos. Em termos de ajuda militar, Lavrov disse que nós realmente lhes fornecemos apoio militar porque temos cooperação militar. Eles nos forneceram drones, foram os primeiros a desenvolvê-los, e nós também lhes fornecemos drones e outros equipamentos. Não há nada de errado nisso, porque os Estados Unidos fornecem mísseis à Ucrânia, à OTAN e a todos os participantes do conflito atual, incluindo Israel,
e os países do Golfo. Então, qual é o problema? Vocês fornecem a eles, nós fornecemos a quem quisermos. Essa é a posição oficial. A Rússia realmente ajuda, mas não dando as coisas de graça, ela vende seu equipamento militar. Agora, sobre o S-400, eu vi diferentes relatos. Algumas pessoas dizem que ele não foi fornecido, outras dizem que sim. E isso é muito, muito importante, especialmente se a Rússia espera um ataque massivo que pode estar em preparação. Eles são inúteis contra drones. Drones são como mosquitos, mas se houver mísseis de longo alcance voando em direção ao Irã, o S-400 é essencial. É muito mais barato que os mísseis Patriot e muito eficaz. Então, não sabemos, ninguém sabe. Depende de quem você ouve. O Financial Times diz que sim. A posição oficial russa é: não negamos nem confirmamos, sem comentários. Então é aí que estamos na questão da ajuda militar. Estou curioso. Acho que todo mundo está observando para ver o que vai acontecer neste fim de semana, ou talvez na próxima semana, em relação ao envio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos e a possível invasão terrestre da ilha de Khark, ou de outras áreas naquela região. O que você acha que seriam as linhas vermelhas que poderiam forçar a Rússia a escalar, aumentar seu apoio e talvez entrar nessa nova área de apoio militar direto ao Irã? Into this new area of direct military support for Iran? Bem, essa questão tem muito a ver com outro assunto que acho que você mencionou há algum tempo, e esse é a política russa em relação aos estados do Golfo. Claro que eles estão envolvidos e é tudo muito complicado. É realmente como uma diplomacia oriental, em que tudo é tão delicado e interligado. Então vamos tentar entender isso. A Rússia tem relações muito boas com os estados do Golfo, especialmente com os Emirados. O emir do Bahrein visitou a Rússia recentemente e, claro, eles também têm bons laços com a Arábia Saudita. Todos eles, na verdade. Agora, o que significa boas relações? Significa que eles são membros da OPEP+, e têm interesses econômicos em comum. They have joint economic interests, and the joint economic interest is the price of oil. E o interesse econômico comum é o preço do petróleo e o comércio estável desse produto, que todos eles querem manter em um certo nível, nem muito barato, nem muito caro, para que todos possam se beneficiar. Algo semelhante aconteceu com o gás. Foram o Catar e a Rússia que fundaram uma organização de países exportadores de gás, e eles são os dois mais importantes. Além dos Estados Unidos, esses são os 3 maiores produtores do mundo. Portanto, Catar, Rússia e Irã estão todos nesse jogo. O que os russos gostariam idealmente é que a rivalidade entre os estados do Golfo e o Irã fosse superada. E nesse sentido, podemos imaginar como seriam as conversas entre eles. Se os russos estão dizendo aos iranianos, não os ataquem com muita força, porque estamos nesse negócio juntos, os iranianos provavelmente respondem, adoraríamos, mas não é contra eles. Não temos nada contra eles, é contra os americanos. Então deixem que expulsem os americanos, e depois podemos voltar aos negócios como de costume. Diante disso, os russos provavelmente dizem que adorariam, mas não podem, porque não tem presença militar lá e tem dependências em termos de bancos, investimentos e tudo mais. É um processo longo. Isso significa, eu acho, que a política russa é tentar reconciliá-los e encontrar algum tipo de solução mutuamente aceitável, o que é difícil de fazer, porque há uma guerra em andamento. E a única coisa que os iranianos aceitariam seria a destruição completa da presença militar americana no Oriente Médio. Mas secretamente, no fundo, os russos também adorariam isso. Quero dizer, eles certamente ficariam satisfeitos se as bases militares americanas fossem removidas do Oriente Médio. Agora, o que torna a questão ainda mais complicada é que os russos também têm boas relações com Israel. Mas não é uma relação estratégica. Não é estratégica. Eles sabem que Israel está no bolso dos Estados Unidos, e a influência russa lá é zero. É apenas
em um nível humanitário, porque você sabe, cerca de metade ou talvez mais da metade da população israelense é de origem do leste europeu. Então essas são como as pessoas deles. Como o próprio Putin disse, cerca de 2 milhões de judeus soviéticos. Em um nível humanitário, os russos não gostariam que Israel fosse exterminado. Quero dizer, a pior coisa seria uma troca nuclear, por exemplo. Eles não querem isso. Eles não querem que Israel sofra por causa das pessoas, das famílias, da herança comum. Mas, por outro lado, eles entendem que foi Israel quem começou. É Israel agindo como um bandido selvagem no bairro. E em todas as suas declarações públicas, os russos dizem que Israel é o agressor, que a Palestina deve ter seus direitos e que deve haver uma solução de 2 estados. Portanto, eles estão firmemente no campo dos críticos de Israel. Então, até agora, eles estão apenas observando e estão absolutamente surpresos ao ver a força militar do Irã e o tipo de esforço que eles dedicaram ao planejamento e ao desenvolvimento desses mísseis e, você sabe, a preparação muito minuciosa para esta guerra. Mas, em um cenário ideal, o que eles gostariam de ver como resultado da guerra é uma presença americana reduzida, eliminando a presença militar, reduzindo a presença econômica e restaurando uma espécie de cooperação conjunta da OPEP+, e do BRICS+, que são muito ativos nessa região. E uma última coisa que quero dizer, Lena, porque tenho certeza de que você está ciente disso, já que acompanha a economia. Antes de a guerra começar, eu fiz essa investigação. Se você observar o comércio dos estados do Golfo com os Estados Unidos e o comércio deles com a China e a Ásia, o comércio com a Ásia é maior. Ele já substituiu o comércio com os Estados Unidos. Em outras palavras, a Ásia está se tornando uma espécie de gigante imã econômico. E os estados do Golfo, mesmo agora ainda hoje, enviam a maior parte do petróleo do Estreito de Hormuz para a Ásia, não para a Europa, nem para os Estados Unidos. Portanto, é natural que esse tipo de disputa local seja resolvido, para que todos possam voltar a negociar com a Ásia, comercializar em yuans e permitir que o BRICS desenvolva seu próprio sistema de pagamentos, enquanto a influência americana é reduzida. Então acredito que esses são os objetivos de longo prazo da Rússia. Um movimento em direção à paz e a um Oriente Médio dominado pelo BRICS, em vez de dominado pelos Estados Unidos. Certo. Acho isso muito interessante porque acabei de ler um artigo esta manhã que dizia, e vou incluir uma captura de tela dele quando editar a entrevista, que 13 bases dos Estados Unidos agora estão inabitáveis no Oriente Médio. Então parece que os estados do Golfo terão que fazer uma escolha, se querem reconstruí-las e continuar com essas bases, que têm se mostrado mais um passivo do que um ativo, ou se preferem redesenhar sua abordagem em relação à arquitetura de segurança e talvez levar em conta esses eventos recentes para realmente dizer aos americanos: vocês precisam sair. E nós trabalharemos com nossos vizinhos para estabelecer uma estrutura de segurança que funcione para nós e não represente um passivo tão grande. Portanto, é realmente interessante ver o que acontecerá quando esta guerra terminar. E claro, quando se trata de Israel, acho que Israel também desempenhará um papel interessante no possível processo de reconciliação, porque a Rússia tem uma relação muito longa e complexa com Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, a URSS apoiou a criação do Estado de Israel no território da Palestina. E como você mencionou, o presidente Putin destacou que há cerca de 2 milhões de pessoas em Israel que são imigrantes ou filhos de imigrantes da antiga URSS e que falam russo. Portanto, existe esse pano de fundo histórico que é muito importante nas relações entre Rússia e Israel. Mas você acha que, dado o precedente de Israel sabotar negociações de paz e atacar negociadores, algo que já aconteceu várias vezes,
há uma grande chance de Israel tentar sabotar qualquer processo de reconciliação entre os estados do Golfo e o Irã depois que esta guerra terminar. Sim, essa é uma ótima pergunta, mas acho que não é uma questão relevante, porque o que está acontecendo em Israel é uma crise interna. A sociedade israelense foi convencida pela própria propaganda de que é uma superpotência, de que poderia eliminar todos os seus inimigos, e Netanyahu continuou matando. Eles estavam naquela histeria de vamos superar todos e eliminar todos porque os Estados Unidos estão conosco. Agora, o que já ficou demonstrado é que os Estados Unidos estão conosco não funciona mais. É uma nova realidade. E isso é muito interessante, porque o que os israelenses e os americanos realmente pensavam sobre o Irã era que se tratava de um país do terceiro mundo sobre o qual poderiam simplesmente passar por cima. Vamos simplesmente derrubá-los e tomar o petróleo deles, e pronto. Sabe, é meio que um hábito das potências ocidentais ter essa atitude condescendente e desrespeitosa. É a mesma coisa com a Rússia, aliás. Quando von der Leyen disse que os russos usam geladeiras para tirar chips para seus tanques, ou quando Obama disse que a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país, é o mesmo tipo de atitude arrogante, ocidental e condescendente em relação aos países não ocidentais. E então os israelenses acharam que seria muito fácil, mas o que receberam foram mísseis atingindo Israel. E aqui está um ponto muito importante que todos precisam entender. Israel é vulnerável porque os israelenses são ricos e podem simplesmente pegar suas coisas e ir embora. E se o caos continuar em Israel, milhões podem simplesmente pegar suas coisas e ir embora. Eles podem partir a qualquer momento, para a França, para qualquer país europeu. Não há exigência de visto. Podem ir para os Estados Unidos, para onde quiserem. E isso é fácil. Agora, os iranianos não podem ir a lugar nenhum, porque não têm passaportes, não têm dinheiro e não são bem-vindos em nenhum lugar. Os israelenses poderiam chegar à França e, no dia seguinte, seriam indistinguíveis de qualquer outra pessoa. O mesmo vale para os Estados Unidos. Então, se isso continuar e houver bombas explodindo na casa do vizinho, o que os impediria de partir? Acho que eles estão muito, muito mais vulneráveis. E se eles ficarem, o que obviamente desejariam é paz. Quero dizer, isso é natural para qualquer ser humano. Mas seria uma paz em termos que não fossem ditados por Israel, dizendo a todos o que devem fazer. Poderia ser um acordo. Se eles perderem, e perderem feio, o que consigo imaginar acontecendo é um controle internacionalmente supervisionado sobre os programas nucleares. Isso seria o ideal para o mundo. Supervisão tanto dos programas nucleares israelense quanto iraniano. Nesse caso, todos poderiam se sentir seguros sem ameaçar ninguém, mas Israel teria que admitir que realmente possui armas nucleares, e elas deveriam ser controladas sob um tratado internacional, assim como as iranianas. Agora, isso seria justo. Agora, se eles chegariam a esse ponto, esse é o cenário otimista, o cenário pessimista, a coisa terrível que poderia acontecer. Se Israel estivesse sendo destruído, eles poderiam simplesmente atacá-los com armas nucleares. Se não houvesse mais nada a perder, poderiam dizer, bem, vamos matar todos os iranianos. Isso seria definitivamente o fim de Israel. Nesse caso, os iranianos, mesmo que milhões deles morressem em um holocausto nuclear, fariam questão de garantir que os israelenses morressem também. E esse seria o pior desfecho para a região, para o mundo e para ambos os países. Então esses são os tipos de escolhas extremamente difíceis, em que muito depende de habilidade. E talvez até Putin pudesse desempenhar um papel importante aqui, impedindo que a situação escalasse a esse nível. Sim, eu concordo. Acho que esse é um ponto muito importante. O fato de que a Rússia tem o potencial de ser uma mediadora e uma espécie de intermediária da paz nesse processo.
Esperançosamente, veremos mais disso acontecendo na prática, à medida que ela optar por se envolver em mediações e acordos de paz. Mas isso, é claro, ainda está por se ver. Tudo parece muito instável e está se desenvolvendo muito rapidamente. Muitos críticos agora acusam Moscou de se beneficiar da guerra no Irã por causa do aumento nos custos de energia. Dr. Brovkin, até que ponto o senhor acha que a Rússia se beneficia dos preços mais altos do petróleo, que são basicamente causados pelo conflito? E como esse benefício financeiro e a influência que ele proporciona entram na posição da Rússia em relação ao apoio ao Irã? Sim, é claro, eles estão se beneficiando. E esse benefício vem em boa hora, porque 2025 foi um ano difícil para a Rússia. Isso tem muito a ver com a política bancária quando decidiram combater a inflação, o que desacelerou o crescimento econômico. Foi de apenas 1%. Agora eles querem voltar a 4 ou 5%. As despesas de guerra são muito altas, então é muito bem-vindo que estejam ganhando mais dinheiro. Mas, ainda mais importante para a Rússia a longo prazo, como Putin explicou, é que uma vez que você se estabelece em novos mercados, pode permanecer neles. E o que é benéfico para a Rússia é que, com 20% a menos de petróleo e gás vindos do Golfo, esses 20% do mercado asiático ficam disponíveis para a Rússia ocupar. A Rússia teve capacidade de crescer rapidamente porque foi excluída de seus mercados na Europa e em outros lugares, e também por causa do assédio a petroleiros no Báltico e no Atlântico. Então agora eles puderam dizer adeus, exatamente como Putin disse abertamente. Ele afirmou: "Não nos importamos mais se vocês impuserem mais sanções contra nós. Vamos para novos mercados e é muito mais vantajoso para nós mudarmos para os mercados asiáticos." Do ponto de vista deles, essas são economias em crescimento. Todas precisam de mais petróleo e gás, e é nessa direção que estão indo. Além disso, a longo prazo, parece que para o desenvolvimento da economia, ou como se diz, dos mercados emergentes na Tailândia e em Singapura, isso é ótimo, porque eles têm um enorme capital. Era isso que eu queria dizer, Helena, muito importante. Pepe Escobar diz que nas últimas semanas, como ele colocou, há um tsunami de capital se movendo de Dubai e Abu Dhabi para Singapura, Bangkok e Hong Kong. Isso significa que o que a Rússia ganha é insignificante comparado ao que a China ganha e aos benefícios que os jovens tigres ou tigres asiáticos estão obtendo. Isso pode representar uma mudança histórica de riqueza e capital do Oriente Médio para o Extremo Oriente, o que só fortalece seus mercados de capitais e seus sistemas bancários seguros. E isso novamente está contribuindo para a transição do dólar para o yuan. Portanto, acredito que esta é uma excelente notícia para a China e para a Ásia. Observando historicamente, é bem possível que daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas olhem para 2026 e digam: foi o ano em que os Estados Unidos começaram a se retirar dos mercados mundiais. Porque mesmo antes da guerra já havia mais comércio com a Ásia do que com os Estados Unidos. E o erro histórico que a América cometeu, ao que me parece, já que gosto de olhar para isso de forma histórica, foi ter abordado o Oriente Médio em termos de poder militar. Não me lembro quem disse isso, mas um dos presidentes americanos certa vez afirmou: "O negócio da América é o negócio." Se os americanos tivessem se mantido no campo dos negócios, ou seja, investimento, geração de lucro e desenvolvimento industrial, teriam se saído muito bem e seriam muito competitivos, porque sabem fazer isso melhor do que outros países. Mas então, você sabe, Bush e todos aqueles outros malucos do início dos anos 2000 decidiram fazer isso pela via militar. Ah, vão tomar o Iraque, vão tomar o Afeganistão, vão tomar isso e aquilo. E Trump entrou nesse modo também, com apreensões disso e ameaças daquilo. Essa é a abordagem errada. Essa abordagem leva os Estados Unidos
ao isolamento e eu não diria destruição, mas diria a um enfraquecimento de sua posição mundial. E isso é inteiramente obra deles mesmos. Ninguém está fazendo isso com eles estão fazendo isso consigo próprios. Nesse sentido, isso pode ser uma mudança histórica. Agora veja, no século XIX, toda essa região era governada e administrada sob o Império Britânico. O Império Britânico controlava todo o Oceano Índico, tudo na África, tudo na Ásia. Cada país fazia parte do Império Britânico. Depois ele entrou em declínio e os Estados Unidos o substituíram. Bem, talvez agora estejamos testemunhando o declínio dos Estados Unidos e do Ocidente em geral, e a ascensão da Ásia, que não é controlada por nenhuma entidade ocidental. Fascinante. Acho que isso provavelmente mereceria um vídeo inteiro só sobre esse tema. Mas talvez, para a última pergunta de hoje, eu gostaria de voltar ao início da nossa conversa quando focamos no aspecto de segurança da guerra do Irã para a Rússia. A Rússia é um país muito diverso. Ela tem, é claro, fiéis da Igreja Ortodoxa Cristã e também tem muçulmanos, cerca de 10 a 15% da população russa, aproximadamente de 14 a 20 milhões de pessoas. Quando penso nisso, sempre me vem à mente o Cáucaso, porque é uma região muito importante e muito singular. É notório por ser uma região bastante instável do ponto de vista da segurança, e essa história remonta aos tempos do Império Russo. E claro, mais recentemente, houve 2 guerras na Chechênia, o que por si só é um tema fascinante. Então, vamos supor, embora eu não ache que esse será o desfecho, mas se pensarmos em termos do pior cenário possível aqui, se Israel e os Estados Unidos conseguirem alcançar, parcial ou totalmente, seu objetivo de desestabilizar o Irã e possivelmente fragmentá-lo ou desintegrá-lo, que é o objetivo deles, sabemos o que aconteceria com a região mais ampla. Isso resultaria em uma catástrofe humanitária, é claro, porque o Irã é um país de 90 milhões de pessoas. E isso também resultaria em um vácuo de poder que provavelmente alimentaria o extremismo religioso, o que poderia se espalhar para os países vizinhos, especialmente para estados como o Tajiquistão e outros naquela região. Portanto, em termos dos riscos associados à desestabilização do Cáucaso e do Irã e à disseminação do extremismo religioso, que, é claro, também poderia afetar a Rússia, já que ela tem uma grande população muçulmana, você acha que quanto mais ameaças houver ao Irã, mais a Rússia consideraria se envolver e se engajar militarmente para evitar o colapso do Irã? Sim. Deixe-me abordar a primeira parte da sua pergunta, que é a questão do Islã, do extremismo islâmico e de todo esse assunto. Acho que isso é uma projeção, é um medo da Europa Ocidental que não tem nada a ver com a Rússia. Porque na Rússia, o único país cristão onde há excelentes relações entre muçulmanos, cristãos e também judeus, o que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas deixe-me lembrar que nos países muçulmanos, cristãos e judeus viveram juntos por séculos e não havia problemas. Havia, sabe, um grande grau de tolerância, o que não se podia dizer de países cristãos como a Espanha, com sua Inquisição e tudo mais. Então, nos países muçulmanos é normal que existam comunidades religiosas. A única diferença era que os cristãos pagavam mais impostos. Mas ao longo dos séculos, eles simplesmente viveram lado a lado e não havia problema algum. O mesmo aconteceu na Rússia. Sabe, não há atrito nenhum. Quero dizer, tudo isso é meio que uma invenção francesa. Um medo dos muçulmanos por parte dos britânicos e dos franceses. Então, esse é um ponto. Portanto, não há absolutamente nenhum medo de extremismo religioso. A Chechênia não foi um conflito religioso. Foi um conflito de um movimento separatista de uma pequena república. Algo que se acontece de vez em quando em qualquer lugar, como na Catalunha, na Escócia, na Irlanda ou em muitos outros lugares da Europa. Então esse é um ponto.
So that's one thing. Another thing I want to say on the religious issue is that it seems to me. Outra coisa que quero dizer sobre a questão religiosa é que me parece que todo esse espantalho do fundamentalismo islâmico é, na verdade, uma invenção de certos círculos na Europa que temem a imigração e a chegada de muçulmanos nesses países. Vou dizer algo pouco ortodoxo, que provavelmente muita gente não vai gostar. Mas acho que os novos imigrantes muçulmanos na Europa, na verdade, desempenham um papel positivo, porque são pessoas que, para variar, são religiosas. Elas realmente acreditam em Deus. E isso é ótimo, porque é muito melhor que acreditem em Deus e tenham famílias fortes do que aqueles descrentes, pervertidos woke que agora controlam a mídia de massa nos países ocidentais. Mass media in Western countries. In fact, they're strengthening the moral solidity. Na verdade, eles estão fortalecendo a solidez moral da França e de outros países do leste europeu, porque realmente temem a Deus, porque respeitam a Deus, porque têm moralidade e porque respeitam suas esposas e filhos e querem ter famílias normais. Desse ponto de vista, não há absolutamente nenhum mal em muçulmanos virem para a Rússia, para a França ou para qualquer outro lugar. É isso que penso sobre essa questão. Agora, em relação ao Irã, vou ser muito direto. Pelo que entendo, a Rússia e a China não permitirão que o Irã seja derrotado e fragmentado, simplesmente porque sabem muito bem que se isso acontecer, o Sr. Trump vai aparecer um dia e dizer: vou ser o czar da Rússia e o imperador da China. And I'm going to be the emperor of China. I mean, you could expect him. He already wants to be a pope and Quer dizer, você poderia esperar isso dele. Ele já quer ser o papa, o ayatolá e o que mais aparecer. Então quero dizer, eles percebem que o Irã precisa continuar existindo e sobreviver. Estão ficando em segundo plano agora. Mas se surgir uma ameaça real de desintegração no Irã, eu não descartaria a possibilidade de que enviem tropas. Fariam qualquer coisa para estabilizar a situação. E esqueça, há precedentes. Quando os americanos estavam vencendo na Coreia, os chineses simplesmente mobilizaram 1 milhão de soldados e salvaram a Coreia do Norte do, você sabe, General MacArthur. Então isso pode acontecer. Não acho que eles permitiriam que o país se desintegrasse. Está fora de questão. Isso é importante demais para eles. It's just out of the question. This is too important for them. Dr. Brovkin, é sempre ótimo ouvir suas ideias e sua experiência, e é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado por participar. Obrigado. É sempre um prazer. Thank you.